Lord of Mysteries, capítulo 162, Intensa luz do sol. Uma luz fraca brilhava através da janela estreita do alto, tornando o interior da Catedral de Morse um pouco mais visível. Klein pôs a cartola no joelho enquanto apoiava a perna na bengala. Sentou-se calmamente na primeira fila do banco esquerdo e olhou para o altar à sua frente. Não havia nenhuma estátua da deusa, exceto por um enorme emblema sagrado das trevas. Sua base era preta, com uma meia-lua carmesim cercada por pontos radiantes de luz. Na parede atrás do emblema sagrado, havia algumas aberturas que permitiam que a luz do sol entrasse do lado de fora. Eles foram focados em pequenas manchas de luz pura, que se combinaram com o ambiente escuro, para formar uma cena que se assemelhava a um alto céu noturno estrelado. Nenhum dos deuses tradicionais jamais deixou para trás uma imagem real. Somente seus símbolos são adorados e glorificados pelas pessoas. Isso parece ser uma manifestação do mandamento. Não olhe diretamente para Deus. Klein deixou seus pensamentos vagarem. Ele não estava com pressa para fazer os amuletos do sol ardente, assim que teve a oportunidade de ficar sozinho com o artefato selado, 30782. Ele sentiu que tinha que ser cuidadoso, paciente e esperar. Nos primeiros 15 minutos, era possível que Leonard e Kenley entrassem a qualquer momento para lembrá-lo de pontos que ele deveria observar. Nesta atmosfera extremamente silenciosa, o tempo voou rapidamente. Klein de repente voltou a si quando pegou seu relógio de bolso prateado em folha de videira, abriu-o e deu uma olhada. 20 minutos se passaram. Ele murmurou para si mesmo. Então colocou sua cartola de seda e bengala preta com bordas prateadas ao lado. Levantou e caminhou em direção a um canto escondido perto do altar. A princípio, ele encarou a lateral do altar, mas assim que viu o grande emblema sagrado das trevas e o cenário sagrado que lembrava a representação de um céu noturno, ele se sentiu culpado e desconfortável. Por isso, virou as costas para o altar. Então, Klein tirou o artefato selado 30782 do bolso interno de seu smoking preto. Ele se abaixou para colocar o emblema dourado sem adornos no chão. Klein deu uma olhada no símbolo do sol que estava cheio de significados abstratos. Então pegou uma pequena vela misturada com sândalo. Ele a colocou bem no final do artefato selado 30782. Esse foi o ritual dualístico que ele aprendeu com o eterno sol ardente. Usou um item intimamente relacionado à divindade para representar ele, enquanto usava a vela para representar a si mesmo. Ele respirou fundo para aliviar suas emoções tensas. Klein então pegou os itens necessários para o ritual, um após o outro, incluindo uma faca de trinchar, 2 fatias finas de ouro, óleo essencial do sol extraído da combinação de girassol de borda preta, girassol de borda dourada e girassol de borda branca, um punhado de pó de cidra dourada com dedos e também pó de alecrim. Depois disso, Klein usou habilmente a adaga ritual de prata para guiar o fluxo da espiritualidade. Ele o guiou para fluir ao redor do altar simples e criou uma parede selada disforme. Ele se agachou, colocou a adaga de prata no chão e estendeu a mão direita. Acendeu a vela que representava a si mesmo esfregando sua espiritualidade. Sob a luz fraca e bruxuleante, Klein pegou o óleo essencial do sol e pingou uma gota na chama. Com um sopro, uma névoa ilusória se espalhou com o leve cheiro da luz do sol. Depois de queimar a cidra e o alecrim em pó, Klein segurou a faca de trinchar e as fatias de ouro. Ele se levantou, deu um passo para trás e recitou em Hermes: o sangue do eterno sol ardente. Você é a luz inextinguível, a personificação da ordem, o Deus dos feitos, o guardião dos negócios. Luz inextinguível, personificação da ordem, Deus dos feitos e guardião dos negócios, eram todas partes dos títulos honrosos do eterno sol ardente. Se não houvesse o prefixo do sangue do eterno sol ardente, o ritual exigiria a resposta do Deus para prosseguir. Nesse caso, Klein suspeitava que o eterno sol ardente o reconheceria como a pessoa desrespeitosa que olhou diretamente para ele. Então, Leonard e Kenley só encontrariam uma pilha de cinzas negras quando entrassem. Além disso, o ritual tinha que ser conduzido através do antigo Hermes, uma linguagem ritualística que se originava da natureza. Apenas um idioma sem qualquer proteção, mas com efeitos excepcionais,
poderia permitir que um encantamento contornasse o eterno sol ardente e apontasse para o emblema sagrado do sol mutante. Ao mesmo tempo, como ele estava roubando o poder de uma divindade, Klein não tinha como adivinhar se seria bem-sucedido antes do tempo. Ele sentiu que isso resultaria em ele lidando diretamente com a divindade novamente. Então, só pôde recitar o resto do encantamento com o coração tenso. Eu rezo para você. Eu rezo para que você me dê forças. Dê-me forças para completar o amuleto do sol ardente. O sangue do eterno sol ardente, por favor, transfira sua força para o meu amuleto. Ó cidra com dedos, uma erva que pertence ao sol, por favor, conceda seus poderes ao meu encanto. À medida que o encantamento se aproximava da conclusão, Klein de repente sentiu algo acender diante dele. O simples emblema dourado irradiou uma luz intensa, como se o sol tivesse descido sobre a terra. Klein de repente se viu envolvido em um calor extremo. Seu cabelo estava esquentando rapidamente e quase pegando fogo. Seus pés pareciam pisar descalços na areia amarela, exposta ao sol do meio-dia, e seu rosto e corpo foram recebidos pelo vento quente que soprava de todas as direções. Nesse caso, ele sentiu que precisava fazer algo para liberar as energias ardentes. Caso contrário, ele se transformaria em uma vela humana. Exigiu quase nenhum pensamento enquanto Klein levantava as duas mãos. Enquanto seus pensamentos ferviam como um mingau, ele confiou na combinação de sua espiritualidade e ventos fortes, bem como em seus instintos e orientação ritualística, para começar a gravar símbolos, números de caminho correspondentes, características mágicas e encantamentos antigos em ambos os lados de as fatias de ouro com sua faca de trinchar. Fora da igreja, Leonard estava parado nas sombras para se esconder do contato direto com a luz do sol. De repente, a luz do sol se intensificou, como nos dias mais quentes do ano no início de julho. Ele apertou os olhos e olhou para o céu. Viu que o céu azul não tinha nuvens nem poeira. Era tão puro que fazia as pessoas suspirarem de admiração. Um clima tão estranho. Ao lado dele, Kenley também notou as mudanças na luz do sol. Leonard respondeu com um sorriso quando de repente virou a cabeça. Ele franziu ligeiramente as sobrancelhas e lançou seu olhar para a catedral. Felizmente Rosanne não está aqui. Caso contrário, ela estaria reclamando do bronzeamento de sua pele. Leonard desviou o olhar e disse com um sorriso. A luz do sol ardente permaneceu intensa por alguns minutos antes de voltar ao normal. Na catedral, a faca de trinchar de Klein deu o golpe final. Quando terminou a característica mágica que representava a luz, a espiritualidade em ambos os lados das fatias de ouro de repente se fundiu, pois a luz convergiu para o metal. Não. Isso está ainda mais próximo da divindade. Klein finalmente se livrou das sensações de fervura e queimação. Ele examinou os dois amuletos do sol ardente em suas mãos com uma mente clara. O brilho dourado na superfície dos amuletos havia escurecido, e o padrão parecia antigo, mas complexo. Havia uma sensação quente e úmida que se infiltrou na pele de Klein pouco a pouco. Nada mal. Finalmente tem um trunfo mais impressionante. Klein suspirou emocionalmente. Ele definiu o encantamento de ativação para os amuletos do sol ardente com a palavra luz no antigo Hermes. Eu quero luz, e haverá luz. Ele brincou, divertido. Então, colocou os amuletos do sol ardente em outro bolso. Não os colocou com os amuletos do sono, Requiem e sonhos, porque os amuletos do sol ardente diminuiriam seu período de eficácia. Sim, o poder dos amuletos do sol ardente pode ser mantido por pelo menos 1 ano, ou até mais. Klein refreou seus pensamentos e olhou para o emblema sagrado do sol mutante no chão. Não parecia diferente na superfície, e ainda emitia sentimentos de calor e pureza. Klein finalmente relaxou e rapidamente completou o ritual e removeu a parede de espiritualidade. Nesse ponto, ele pensou em se examinar. Percebeu que suas roupas estavam quase encharcadas e ele estava coberto de suor. As pontas de seu cabelo também eram ligeiramente encaracoladas. Felizmente, Klein suspirou de satisfação. Ele guardou suas coisas e voltou ao seu assento original. Ele estava tão exausto que dormiu no momento em que se sentou, até ser acordado por passos.
Seus olhos se abriram e ele tocou os amuletos do sol ardente inconscientemente para ver se eles ainda estavam lá. Você está bem? Leonard perguntou ao entrar na catedral. Klein massageou as têmporas, levantou-se e sorriu. Estou chegando ao meu limite. Ele pegou seu relógio de bolso prateado e deu uma olhada. Na hora certa. É a sua vez de cuidar do artefato selado 30782. Antes de terminar de falar, Klein tirou o emblema sagrado do sol mutante e o passou para Leonard. Leonard observou Klein sair da catedral. Então, abandonou sua atitude frívola e examinou o artefato selado 30782 com atenção e seriedade. Ele ficou confuso e parecia desnorteado. Depois que os turnos terminaram, os 3 falcões noturnos começaram sua jornada de volta. Antes disso, eles disseram ao padre Siur para tomar nota da situação da cidade. Se houvesse algum incidente paranormal, ele deveria enviar imediatamente um telegrama para a Catedral de Santa Selena. Às 7h20 daquela noite, eles finalmente chegaram à rua Zouteland e devolveram o artefato selado 30782. Quando se certificou de que o capitão não notara nada em comum, Klein deixou a companhia de segurança Espinho Negro e chegou em casa antes das 8. Ele pegou as chaves e abriu a porta, apenas para ver uma figura desconhecida. Era obviamente uma donzela que não tinha nem 20 anos. Ela estava com um velho vestido branco acinzentado e limpava o refeitório com todas as suas forças. Ela tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Seus olhos eram pequenos, seu nariz não era pontudo o suficiente e seus traços faciais eram muito comuns. Quem é? Klein ficou atordoado no início, então ele percebeu que ela era provavelmente a criada que tinha vindo para um teste. Nesse momento, Benson baixou o jornal e olhou para o irmão. Ele sorriu e disse: Uma empresa que não permite que os funcionários saiam do escritório no horário é irritante. Mas oferece um salário que pode neutralizar qualquer tipo de insatisfação, respondeu Klein com uma risada. Quando as 300 libras da senhorita Justiça chegarem, avisarei Benson e Melissa sobre meu aumento para 6 libras por semana. Assim eles se preocupariam menos com as finanças de nossa família. Klein pensou enquanto colocava a bengala de lado e tirava a cartola. Ele caminhou até a sala de estar e baixou a voz enquanto perguntava: Você já fez uma escolha? Ele havia adivinhado a informação das 3 servas no dia anterior e descobriu que todas as 3 eram adequadas. Portanto, a decisão foi deixada para seu irmão e irmã. Sim, Bela, salário semanal de 5 soli. Ela é muito disposta e também capaz de aprender a cozinhar. Ela espera poder se tornar uma chefe doméstica, momento em que seu salário semanal dobrará. O pai dela é operário na fábrica siderúrgica da União de Tingen. E a mãe é lavadeira, respondeu Benson com uma risada. Claro, outra coisa que levou Melissa e eu à decisão é que as outras 2 servas acreditam no Senhor das Tempestades. E ela é uma crente na deusa. Eu pessoalmente não me importo com os crentes do Senhor das Tempestades, mas Melissa não gostou muito da ideia. Não que Melissa não gostasse, uma descrição mais precisa seria: eu lamento o infortúnio deles e estou furiosa com a recusa delas em resistir. Sim, foi dito por Lu Xun. Klein relembrou o comportamento de sua irmã e revelou um sorriso. Benson não deu mais detalhes. Ele largou o jornal e se levantou. Já que você voltou, vamos jantar. No dia seguinte, Klein entrou na companhia de segurança Espinho Negro de bom humor. Bom dia. Rosane olhou para a esquerda e depois para a direita. Então ela disse: O velho Neil está doente. Vamos visitá-lo ao meio-dia. O que você acha? O velho Neil está doente? Klein perguntou surpreso. Será que o ritual para tratar a diarreia causou uma forte constipação? Bem, pela maneira como ele agiu depois de aprender o método de atuação, não é impossível que ele adoeça repentinamente. Rosane acenou com a cabeça e disse: Sim, ele enviou alguém ao capitão para solicitar uma folga. Klein assentiu ligeiramente. Vamos visitá-lo ao meio-dia. O velho Neil com certeza é lamentável. Sua esposa faleceu cedo e seu filho está ocupado em outra cidade. Quando ele está doente, tudo o que pode fazer é ficar em casa sozinho e desamparado. Essa foi a primeira coisa que ele lembrou de sua primeira visita à casa do velho Neil. Ouvindo o suspiro de Klein,
Rosane arregalou os olhos e perguntou chocada. Quando o velho Neil se casou?